é um coração que ama, que entende que o seu Senhor é o seu dono. A pessoa entende a sua posição diante do seu Senhor, diante de Deus, e adora a Ele, entrega a Ele honra, louvor e adoração. Amém? Hoje é noite de Santa Ceia, noite de renovar a aliança com o nosso Deus, nosso Senhor. A palavra de Deus, em João 6, vai ministrar os nossos corações hoje. Diga aí, João 6. Procure o seu lugar. Vamos dar continuidade à nossa adoração, amém? Deixa eu explicar uma coisa para você, presta atenção. Nós, quando nos unimos neste lugar para adorá-lo, para cultuá-lo, nós precisamos entender que tipo de reverência temos que ter. Diga aí, reverência. Nós sabemos muito, e o que sabemos, ou muito ou pouco, é da palavra de Deus, é ensinamento da palavra do Senhor. E nós precisamos compreender este momento de adoração. Eu acho que em 2026, nós temos que iniciar o ano com o coração totalmente voltado para a adoração e para a entrega. Diga aí, entrega. Nesses momentos de culto, quando se inicia o culto, tem que ter reverência àquele que ministra. Diga aí, o Espírito Santo de Deus. Tem que ter reverência àquele que entra aonde ninguém pode entrar. Diga aí, entra. O nosso Deus, Ele entra, Ele penetra no mais profundo em nossas almas, espírito. Mas para isso acontecer, precisa-se ter reverência. Precisa-se entender. Diga aí, entender. Os homens de Deus, os filhos de Deus, quando digo homem, homem e mulher que Deus criou, precisam entender e compreender esta reverência. Quando se inicia um culto ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai começar a se mover nos corações. Diga aí, se mover. Ele vai iniciar o mover, o trabalho do Espírito Santo. É esse. O trabalho é construir a obra de Deus em nossas vidas. Mas como isso vai acontecer se nós estamos dispersos? Se nós não estamos ouvindo? Se nós não temos reverência? Deus tem um plano extraordinário, não é às vezes, diga aí, às vezes. Não é, pode ser que Deus quer fazer algo através da sua vida. Não pode ser, não é talvez. Deus quer fazer algo através da sua vida. Deus tem um plano para executar através da sua vida. De todos aqueles que entregaram as suas vidas nas suas mãos.
Todos que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Todos eles. Não devem trabalhar se não for para a eternidade. Diga aí, eternidade. Os homens, quando eu digo homens, homens e mulheres, não vou repetir essa frase, amém? Fala assim, quando o apóstolo diz homens, ele está falando da criação do homem. Homens e mulheres. Em Gênesis 1, 26, está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem, sua semelhança, criou homem e mulher. Diga aí, homem e mulher. Amém? Então a criação homem. O homem, ele deve compreender que tudo em sua vida, diga aí, tudo, Deus deve estar. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós temos que reconhecer Deus em nossos caminhos. Que nós temos que andar nos caminhos de Deus, não importa se é na empresa, na escola, se você foi viajar para a praia. Que agora eu estou na praia, eu não tenho propósito, não existe isso. Deus está fazendo algo na minha vida, na sua vida, o tempo todo. Diga, tempo todo. O que é que falta nas nossas vidas? Reverência. Que mais? Fé. Fé em quê? Fé em compreender que o Espírito Santo de Deus está presente a todo momento dentro de você. Está vendo tudo, ouvindo tudo e pretende executar um plano. Porque para o Senhor, diga aí, para o Senhor, tudo já acabou. Diga aí, tudo. Para o Senhor, tudo já acabou. Quando ele pega João e leva em Apocalipse, ele mostra para João tudo que iria acontecer. Diga aí, para nós, irá acontecer. Mas para Deus, ele já mostrou o que ele assistiu, o que ele viu, o que ele fez. Para Deus, ele já viu. Então está determinado e pré-determinado as nossas vidas? Não. Ele nos mostrou o Apocalipse e tudo que ia acontecer para que saibamos a verdade do fim. Para que possamos crer no fim. Se só tivéssemos os ensinamentos de Jesus dizendo que o fim chegaria, nós iríamos ministrar. Mas depois de Apocalipse de João, nós sabemos exatamente que as trombetas tocarão, como vai funcionar e como tudo vai acabar. Mas o nosso Deus é atemporal, Ele já viu tudo. E Ele nos mostrou para nos dar a oportunidade, diga aí, oportunidade, de caminharmos em seus caminhos. Pode ser que lá na Bíblia, quando está escrito que os bodes que estão à sua esquerda, pode ser que eu estava lá, quando ele mostrou para João. Mas por causa do trabalho da igreja, por causa da obra do Espírito Santo de Deus, agora eu estou do lado direito. Diga, eu estou. Agora, como ovelha. Mas pode ser que quando ele mostrou para João Apocalipse, nós estávamos do outro lado. E a oportunidade veio, e nós estamos mudando destinos através da pregação e do Espírito Santo de Deus. Quem é que o destino foi alterado aí? Dá uma glória a Deus. Quem éramos nós antes de Cristo? Hein? Quem éramos nós antes de Cristo? E agora somos filhos de Deus, legítimos. Diga, legítimos. E em João, falando em João, Apocalipse, ele diz, em João, versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga. Quem foi que colocou esse versículo aí?
Está igualzinho. Eu vou chegar aí, calma. É Santa Ceia. Obrigado. Diga aí, não trabalhe pela comida que se estraga. Não trabalhe. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então eu não vou mais trabalhar? Ei, vamos abandonar o Trump. Oh, Jesus maravilhoso. Esse Deus não tem igual. Não vou mais trabalhar. É ou não é? Amanhã todo mundo já pede a conta, vamos ficar aqui só na igreja fazendo churrasco. Adora, a gente faz churrasco. Quem quer adorar e só fazer churrasco? Oh, Deus maravilhoso. Estou vendo sorriso na galera, a galera está animada. Todo mundo animado. Ô Lu, o povo tá louco, amanhã vai ser só chuva. E Deus vai mandar a provisão. Não é isso que ele quer dizer não, ele está falando, não trabalhe pela comida que se estraga. Até quando você está trabalhando, precisa ser com um propósito para a eternidade. Até quando você está trabalhando no seu trabalho, que você vai receber o salário por ele, aqui na terra, você precisa trabalhar para a eternidade. Como assim? Nós trabalhamos para nos mantermos até que ele venha. Amém? Nós vamos trabalhar para nos manter até que ele... É para não morrer de fome. É para não passar necessidade, para não ter problema no reino de Deus. É isso, apóstolo? É isso. Nós trabalhamos para ter tudo em dia, para que nós possamos trabalhar levando o evangelho e viver uma vida de santidade tranquila. Mas eu acho isso loucura. Em Mateus 6,33 está dizendo, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscar quem? O reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Então eu não preciso trabalhar, só buscar o reino de Deus? Quando você estiver trabalhando, o reino de Deus está em primeiro lugar. Você trabalha por um propósito. E isso é muito importante ter em mente. Saber a verdade. Diga a verdade. Não se engane. Não se engane. Não tem como adorar a dois deuses, ao dinheiro e a Deus. Não tem como, ou você adora a Deus ou ao dinheiro. Então você trabalha, diga eu trabalho, para me manter, para poder viver com Deus. Amém? Para que nós trabalhamos? Para nos manter as nossas dívidas e viver com Deus. Diga aí, viver com Deus. E ele diz, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. O quê? Fala, vida eterna. Nós somos eternos. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e entrega a sua vida nas mãos de Cristo, você entra na eternidade. Diga, eu entro. Você entra a partir dali na eternidade. Falei no discipulado. Se entrar alguém aí faz uma chacina, sai matando todo mundo. Fala aí, matando. É relativo. Por quê? Porque se alguém fizer algum mal e você morrer carnalmente, você vai aparecer diante de Cristo. E logo ele vai ressuscitar todos os corpos quando ele vier. E nós vamos ter um corpo glorificado igual dele, que passa pela parede. O corpo vai se unir com a alma e com o Espírito Santo de Deus. E nós teremos, assim como ele, um corpo glorificado. Então, eu tenho medo da morte. Eu não vejo a hora de chegar lá no céu. Diga aí, não trabalhe pela comida que se estraga.
Oh, apóstolo, mas eu tenho alguns planos de conquistar algumas coisas, não tem problema. Você quer conquistar alguma coisa, uma casa, um carro, você quer conquistar para quê? Trabalhar para ter um conforto maior não tem problema, mas não trabalhar para a eternidade está errado. Amém? Tudo tem que estar muito bem equilibrado na minha vida e na sua vida. Senão, as coisas acabam se atropelando e você acaba se afastando de Deus. Diga aí, afastando-se. Vou ler de novo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de... Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que nós precisamos fazer? Não é para trabalhar pelo que se estraga, tá bom. Mas é para trabalhar pelo quê? Ô, pergunta maravilhosa. Acho que perguntaram, ele falou, vocês estão no espírito hoje. Ele manda uma dessa, se não manda uma pergunta, como é que ele continua, não é? Eles são maravilhosos, perguntaram a coisa certa. Próximo. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou, é algo muito grande. Não é só um versículo. É crer que Ele nos tirou das garras do inimigo. É crer que Ele paralisou as doenças. É crer que não existe mais maldição. É crer que nós temos que ter uma vida santa para caminhar com Ele. É crer que nós somos chamados também para a obra do Senhor. É crer que nós estamos na eternidade já. É crer que nós vamos ressuscitar com Cristo. É crer que nós somos filhos legítimos. Esse versículo ele significa muita coisa. Que nós fazemos parte de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Diga, tudo. Nós fazemos parte de tudo. É crer naquele que Ele enviou. Ele chegou, e Ele estava falando no versículo anterior, que Ele tem um selo de aprovação. Diga aí, selo. No Antigo Testamento, quando se entregava a oferta pelo pecado, o cordeiro não podia ter falha, não podia ter defeito nenhum. Ele tinha que ser perfeito. Diga aí, perfeito. E a idade certa, diga aí, a idade certa. Tinha que ser da maneira que Deus pediu. Ser aprovado para a oferta. E Jesus está dizendo que ele foi aprovado, ele tinha um selo de aprovação. E ele se entregou valendo, está falando, eu tinha um selo de aprovação. O Senhor me aceitou como oferta única para a compra de todos aqueles que confessarem que eu sou o único Senhor. Amém? Diga aí, único. Você tem que crer nisso. Diga aí, crer. Diga, eu preciso crer. Olha isso. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Pergunta boa. Tá, então o que você vai fazer para a gente acreditar? O que você vai fazer? O que você vai falar? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo, fala aí, a verdade. Eu sempre ensino isso. Está escrito que Jesus está falando, digo a verdade? Já
Pega isso aí para a eternidade. Não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu. Esse pão era da terra. O pão que descia era da terra. Era matéria da terra. Era milagre de Deus, mas era matéria da terra. Ele não mandou nada do céu. Diga aí, do céu. Como assim? Foi um milagre que o Senhor fez com multiplicar os pães. Não era pães do céu. Era pães com matéria da terra. Eles se enganaram. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão dos céus. Mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão. Que ele diz, eu sim vim do céu. Eu sim estava num trono. Eu sim reinava. Eu tenho selo de aprovação para entregar o meu corpo. Para me entregar. Próximo. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao... Quem é esse? Diga aí, Jesus Cristo. Disseram eles, Senhor, dá-nos desse pão. O que ele pediu? Dá-nos sempre, olha lá, sempre pensando, quando a gente trabalha, a gente compra o quê? Quando a gente trabalha, a gente compra o quê? Fala aí, pão. Pão da terra. Diga aí, pão da terra. Ele está falando, não trabalhem pelo pão da terra. Mas como isso, apóstolo? Se eu estou indo trabalhar para receber dinheiro, você deve trabalhar para se manter no reino de Deus. Você deve trabalhar para ter tudo que você precisa para viver os planos de Deus. O plano na sua vida tem que ser o plano de Deus, nunca o seu. Diga, o plano na minha vida deve ser o plano de Deus. E eles pediram, dá-nos sempre esse pão. Eles sempre querendo pão da terra. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Como isso? Ele está falando de uma satisfação, diga aí, satisfeito, dentro. Diga aí, dentro. Uma satisfação aqui dentro. Espiritual. Ser cheio de Deus. Ser salvo. Ser liberto. Diga, ser alegre. Ter o fruto do Espírito. Ter os frutos do Espírito no coração. 36. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. E no discipulado eu falei a respeito disso. Eles estavam vendo Jesus e eles não creram. Quem é que viu Jesus aqui? Quem é que recebeu uma visita do cabeludo? Bateu a palma na sua casa lá. Aí se abriu ele branco, cabelão, poder, chega a tremer o corpo. Meu Deus, quem você é? Sou Jesus, eu vim pregar para você. Quem foi? Que não aconteceu assim comigo. Foi o bispo Márcio que apareceu lá, meu Jesus. Ele enviou alguém, diga, ele enviou alguém. Quem é que é Jesus na vida das pessoas aí? Você chega e prega, diga aí, prega. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. E nós nunca vimos o Senhor, estamos unidos aqui por causa dele. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Quem é que está feliz? Dá uma glória a Deus.
Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais... Olha que coisa linda. Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita. Mas você precisa trabalhar para a eternidade em tudo na sua vida. Em tudo na sua vida deve ter uma obra, um cuidado para a eternidade não ser tirada de mim nem de você. Nós temos que viver atentos a tudo, para viver a justiça e nada passar. Diga aí, nada. Mas apóstolo, às vezes as coisas passam. Às vezes as coisas acontecem. É ou não é? Mas o nosso Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos ajuda a alinharmos a nossa vida e colocarmos tudo em dia. Diga aí, tudo em dia. Diga aí, tudo. E Ele diz, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade. Olha a pessoa que está do seu lado e pergunta, você faz sua vontade? Pergunta para você, você anda fazendo a sua vontade? Ou você faz a vontade de Deus? Ah, mas eu faço o que eu quero. Está cheio de pessoas assim, lá no inferno. Está cheio de pessoa que faz o que quer no inferno. Ô, louco, apóstolo. O primeiro, o único, aí ele era o único. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Presta atenção, o Filho de Deus não faz a sua vontade. Qual que é o limite de saber se eu sou filho de Deus ou não? Você faz a vontade de quem? De Deus ou a sua? De Deus ou a dos seus filhos? De Deus ou a do seu patrão? Que ele chega, vou fazer isso aqui, isso aqui é errado, mas é de boa, fica em paz. Não, isso não faço não. Se você não fizer, você vai perder o emprego. Falei, não, se eu fizer, vou perder a eternidade. Emprego eu arrumo outro, eternidade só tem uma. É ou não é? Quanta eternidade tem em Cristo? Você não tem duas chances, tem uma só. Não pode se curvar, não pode se render, não pode se entregar a qualquer plano, a qualquer proposta. Antes, analise e veja se o Senhor, o seu Deus, se agrada com aquilo. E depois de aprovado por Deus, siga em frente. Porque Cristo está dizendo, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Quem é que vai ser ressuscitado no último dia? Mas você está obedecendo a Deus ou a outras propostas? O que é que você tem seguido? Ah, mas é que eu gosto muito. Mas o que vem em primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus e a sua justiça? Ou as demais coisas? Se as demais coisas vêm, o reino de Deus e a justiça está depois, não vem. Tem que vir o reino e a justiça. As demais coisas vêm. Tem que estar alinhado. E custe o que custar. Isso é muito difícil.
Esses dias eu fiz uma brincadeira com o Guerreiro, né, Guerreiro? Do muito difícil. Estava ensinando ele, rapaz, às vezes a gente para e fala, é muito difícil fazer certas coisas. Estava ensinando, e eu peguei o dedo dele aqui, e comecei a torcer para trás, e o olho dele virando, ele falou, rapaz, vai quebrar. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele, falei, soltei. E agora? Eu falei, nossa, que alívio. Eu falei para ele, o que está difícil? Ele, agora nada. Eu falei, tá vendo como é complexo? Satanás coloca na nossa mente que está difícil, e está mal brisa, está mal tranquilo. É só opressão satânica. É só mentiras na mente. Porque quem é que vai tirar a eternidade de você, se não você viver ao contrário do que está escrito? A vontade de Deus. Satanás te oprime para você sair da vontade de Deus. Te oprime para você entrar em desespero e sair. Mas se está escrito, está escrito. E o selo da aprovação nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Diga aí, o Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Deus não habita onde há pecado. Nós temos que lutar contra o pecado para que o Espírito Santo de Deus permaneça nas nossas vidas. Então, o que é que você tem vivido que te afasta? O que é que você tem vivido que tem fechado as portas para o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus gentil, ele quer fazer parte da sua história. Ele quer estar morando na casa que Deus, Pai, criou, construiu para Ele, que são os templos que há dentro de nós. Diga aí, templos. Coloca a mão assim, faz assim. Fala, aqui tem um templo, onde o Espírito Santo de Deus deve habitar. Amém? Ele deve habitar. Ele tem que estar aqui. Então, tudo que fecha as portas. Imagina, nós praticamos algumas coisas que o joga para fora. Como é que nós colocamos Deus para fora? Escolhendo ao contrário do que está escrito em João 6,39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último. Ele vai ressuscitar quem? Quem tem o Espírito Santo. Diga aí, Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo. Quem luta contra o pecado. Que não peca? Não. Todos pecam. A Bíblia diz que quem diz que não peca, já pecou, é mentiroso. Só Jesus Cristo não pecou. E não pecará. Os homens erram, mas Deus, se você permanecer, se arrepender, pedir perdão, o sangue de Jesus faz o quê? Fala aí, purifica, perdoa os nossos pecados. Então nós precisamos viver uma vida que o Espírito Santo de Deus esteja em nossos corações no último dia, para que nos ressuscite com Ele. Amém? Então, não perca tempo da sua vida. Diga aí, não perca tempo. Não perca tempo. E você está aqui por quê? Você acha que foi uma coincidência ou Jesuscidência? Olha o que está escrito. Vai no 44. Versículo 44 está escrito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, você está aqui porque foi atraído por Deus Pai. Foi o próprio Deus Pai que me atraiu e te atraiu. Ninguém pode vir a mim. Está falando que ninguém, fala ninguém. Deus está falando que ninguém, não existe uma pessoa que vive com Cristo que não foi o Pai que atraiu. Diga aí, atraiu.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último. Ele atraiu para quê? Para te levar com Ele. Olha que legal. 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a... É um trabalho do Pai. O Pai que nos chama, nos atrai. Diga aí, nos atrai. E ele diz: ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Como será que Deus Pai é? E Jesus está ali. Eu vi, eu sei como que é. E ele diz no 48, eu sou o pão da vida. Diga aí, pão. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Diga aí, para que não morra. E ele diz no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Diga aí, viverá. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Fala isso, aí já aconteceu. Pode ser que você está aqui, isso já aconteceu quando Jesus se entregou na cruz. Amém? Vai lá no 53. Jesus lhes disse, eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Diga aí, em si. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Ei. E eu o ressuscitarei no último. Ele está falando, não trabalhem pela comida que se estraga. Você trabalha e você recebe o seu salário para você se manter em santidade, para você se manter até que Ele venha. Ele falou várias vezes já em João 6 que vai vir nos buscar, que vai vir nos ressuscitar. Amém? Que vai nos levar com Ele. Então ele diz, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou. Olha isso. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do... Ele falou que vive com um propósito. Ele falou, Deus não me fez para eu não ter propósito. O meu Deus, o meu Pai que vive, me criou para viver um propósito. Não existe alguém sem propósito. Diga aí, não existe alguém sem propósito. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha... Você tem uma causa, você tem um propósito. Você não foi escolhido por Deus, atraído por Ele, levado à redenção para viver uma vida qualquer. Você foi chamado e atraído por Ele para viver um propósito. Você tem uma causa. Diga, eu tenho. Diga, eu tenho.
Diga aí, eu tenho uma causa. Digão, vem me ajudar, Digão. E aí lá no 60, vai no 60, olha que coisa interessante. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? E aí ele diz, continua no 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, se queixando o quê? Não era para trabalhar pela comida que se estraga, não era para ter uma vida de pecado, não era para viver sem causa, tinha um propósito, assim como o Senhor me trouxe, me enviou, e eu vivo pela causa dele, vocês também viverão por minha causa. O povo ouvindo que era para viver por o propósito de Cristo, falou, rapaz, isso é loucura. Eu tenho que abandonar tudo, então? Não é abandonar, é incluir o Senhor em tudo. Amém? A palavra de Deus não quer que você abandone a sua família, quer que você inclua Jesus Cristo na sua família. Ele não quer que você perca os seus amigos, Ele quer que você inclua Jesus Cristo lá na comunhão com os seus amigos. Amém? Você tem um propósito, você tem uma causa. Tem gente que aceita Jesus e desaparece, some do mapa. E aquela pessoa? Acabou. É o crente 007, ninguém mais sabe onde ele está, onde ele foi, ninguém sabe mais nada dele. Ninguém sabe nem que ele é crente, ele fica quieto agora. O que você faz na sua vida? Se finge de árvore. Por que você não está falando com os outros? Eu não posso me perder. Fala, eu tenho uma causa. Diga, eu tenho uma causa. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isto os escandaliza? Que vocês vão ter que viver pela minha palavra e seguir os meus direcionamentos? Que você não é mais dono da sua vida e que Cristo Jesus é que vai liderar ela agora? Você está com um problema em entender que o nosso Deus, o nosso Senhor, é que liderará os corações e a vida em tudo. Diga aí, em tudo. Diga, em tudo. 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Fala aí, sobrenatural. Primeira Coríntios, vamos cear. Vamos comer o pão e beber o sangue de Cristo.